Bom dia! Vocês já estão aí desde cedo, né? Então vocês já pegaram aqui um iniciozinho, estou eu aqui esperando entrar o contador e vocês já estão aí nos aguardando. Já recebi aqui bom dia de vários de vocês, então meu bom dia agora oficial para vocês. Obrigada pela audiência, mais uma vez vocês aqui conosco. Nós estamos nessa jornada, começamos aí, intensificamos, na verdade, né? Essa nossa jornada durante a pandemia e continuamos agora num formato que nós já tínhamos, que era o formato híbrido, mas que agora ele ficou famoso. A gente já fazia esse formato híbrido, o Security Leader sempre fez esse formato híbrido. Eu sou fã desse formato, porque eu acho que essa interação, esse compartilhamento entre vocês é sensacional. E o que é importante é que agora eu posso contar com a presença de todos aqui, dos nossos líderes e de vocês aí na nossa plateia nos acompanhando. Então, vamos embora, pessoal, 1h30 que a gente vai dedicar a um tema que eu considero muito importante, que são os desafios e as vantagens de você levar a segurança para a nuvem, de você poder trabalhar nesse ambiente, e aí com várias versões, a gente sabe que tem soluções, CASB, SaaS, enfim, a gente tem uma série de caminhos para fazer isso. E todos, acredito que de alguma forma, ou estão nessa jornada, ou estão evoluindo para ela. Então, a ideia é compartilhar os desafios e as vantagens aqui com todos os nossos líderes, ok? Muito obrigada pela presença mais uma vez de vocês. Mandem perguntas, comentários ao longo do nosso programa, ok? Chamar a atenção de vocês para os nossos convidados. Eu vou apresentá-los agora. A bio de todos eles está aí disponível para vocês na tela de transmissão, ok? É só vocês consultarem. E se vocês tiverem, né, interesse, eu acredito que tenham, sempre tem, de entrar em contato, façam, nós temos uma equipe de jornalistas aí que está interagindo com vocês, mandem os comentários e as solicitações e a gente faz esse intercâmbio aqui com os nossos líderes e, obviamente, havendo interesse, essa conversa, esse bate-papo vai evoluir, tá bom? Então, se mantenham aí ligados e vamos lá para o nosso debate. Bem, pessoal, a gente tem um time excelente aqui reunido hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a todos eles. Já fiz aqui, já dei o meu bom dia oficial para todos eles. E eu gostaria de apresentá-los aqui para vocês. Como eu falei, a bio mais detalhada está aí disponível. Então, aqui comigo, o Ricardo Castro, Information Security Manager Governance da Creditas. Obrigada, Ricardo, mais uma vez, depois de um longo tempo aí de pandemia só pela internet. Inês Brosso, da PUC de São Paulo, é a nossa pesquisadora, a nossa representante das mulheres em cyber, sempre antenadíssima aí com a computação quântica, com a inteligência artificial e tudo que vem aí de fantástico para ajudar a segurança. Regina Malta, diretora de gestão de riscos ESI no grupo NC-EMS. Muito bom, obrigada, Regina. Eduardo Vasconcelos, Global Information Security Manager na NSG Pinkerton, representando aí muito bem esse lado. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui. Valber Endrico, o Valber é gerente de SI Data Center no grupo NCMS, parceria aí junto com a Regina, não é isso? Obrigada. Temos o Leonel Conte. Leonel, que bom, enfim deu certo, as nossas agendas casaram. Leonel é o head de SI da Sompo Seguros e já há bastante tempo que a gente estava tentando trazer o Leonel para participar aqui conosco, então, prazerzão aí, muito obrigada. Anderson Crispim, prata da casa, superintendente de segurança da informação na Alma Viva do Brasil, obrigada mais uma vez aqui. Afonso Coelho, Cyber Security Advisor na Pernambucanas, obrigada, Afonso, por estar aqui conosco mais uma vez, muito obrigada. Roberto Toscani, de PO e CISO, na AEC, trazendo sempre muita experiência também nessa área de privacy. Muito obrigada. Anquises Moraes, dispensa aí também apresentações, todo mundo conhece bastante o Anquises, Cyber Evangelist no C6 Bank. Muito obrigada. Acho que nesse formato é a primeira vez, né, que você participa com a gente. Muito legal, super bem-vindo. Fábio Xavier, CIO no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Fábio também tem uma trajetória com privacy, né, com privacidade bem bacana, trabalhando também nessa área de privacidade. E, finalizando, Fernando Zamay.
Fernando Zamay é Regional Sales Manager da Cisco. A Cisco hoje, gente, ela está sendo nossa parceira nesse evento. E eu gostaria de aproveitar a presença, então, do Zamay, representando a Cisco e a NetSafe, para também dar o seu bom dia, Zamay, por favor. Bom, obrigado, Graça. Obrigado, NetSafe. Obrigado a todos por estar participando aqui com a gente. E eu acho que hoje o tema é bem interessante, né? E eu sou grato pela Cisco, ela ter várias soluções, a gente poder debater arquitetura de forma consultiva, né? E acho que uma das coisas que a gente pretende até conversar hoje é sobre modelo de consumo, né? Então, como que a gente enfrenta os desafios de falta de mão de obra especializada, falta de profissionais qualificados em segurança, associados à complexidade, que segurança tem uma complexidade, né, que é maior do que outras tecnologias, e como que tudo isso associado você consegue construir uma boa defesa, né? O grupo que eu dirijo hoje é um grupo de especialistas, né, e assim como vocês, né, tem especialistas em várias disciplinas, e como que orquestra, né, para que eles ajudem, né, a construir defesas, resiliência corporativa, né? Acho que até eu voltei agora do RSA, né, até me perguntaram sobre inovação, as inovações em cyber, né? A gente tem os buzzwords, né, que o mercado, a gente gosta bastante de confundir tudo, né? SaaS, Zero Trust, todo mundo tem SaaS, todo mundo tem Zero Trust, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Às vezes eu me pergunto, falei, nossa, por que tem centenas de fornecedores aqui, né? Se está tudo funcionando bem, né? Boa pergunta. E é interessante que uma coisa que ficou muito claro lá, né, é justamente a nuvem, né? Quando a gente fala em nuvem, né, eu gosto de simplificar e colocar que a nuvem é um computador que não é seu, né? Você está contratando um serviço de alguém, o computador não é mais seu. Mas esse é uma mudança que traz muitos benefícios, né? Então, você deixar de gerir, né, o seu computador, né, aquela CPU, memória, sistema operacional, inspeção, e passar a consumir aquela mesma capacidade, mas passar a consumir como um serviço, como uma subscrição provida por uma nuvem de alguém, né? Isso a gente vê em vários projetos que a gente participa, que traz uma eficiência maior, que passa a integrar mais, passa a consolidar, passa a dar mais tempo para as equipes, né? Você já não tem mais aquelas grandes janelas de manutenção para fazer upgrade, né? Passar madrugada. E por quê? Porque o fato de ser uma nuvem já está atualizado, né? Alguém já atualizou para você, né? Então, esses benefícios que são ocultos, né, que é muito mais em cima da operação, ele traz, sim, ele tem um grande apelo na segurança, né? A gente sabe que tudo começa na vulnerabilidade, né? A gente teve um dos incidentes que a gente participou ajudando uma empresa, e foi com o Log4j. Tem um mês, mais ou menos. Quando foi investigar, falou assim, não, mas o Log4j é de dezembro. Pois é. E vai ter mais. Vão ter mais que vão vir. Então, e é interessante que quando nós, como fornecedores, né, quando o Log4j apareceu, e acho que acabou com o ano novo de todo mundo aqui, nós, como fornecedores de soluções, fomos questionados, né? O nosso P-Search atuou, falou, olha, parou a engenharia inteira, e foi interessante que eu vi o tamanho que tinha soluções que eu nem imaginava que a gente, né, parou toda a engenharia de toda a empresa, todos os desenvolvedores, falou assim, corrijam esse tal de Log4j, né? Então, a empresa parou todo mundo, e o interessante foi que no Delta T menor possível que existiu, acho que foi no dia seguinte, tudo que era solução de nuvem, mitigado, e aí os outros, está aqui o patch, está aqui o patch, está aqui o patch, está aqui o patch. E aí esse está aqui o patch, aí tem um outro Delta T, né? Tem uma linha de tempo ali, que é o tempo que você vai demorar para baixar, aplicar, testar, porque pode dar pau, você vai ter que fazer o rollback, fazer aquela coisa toda, né? Então, eu vejo hoje que esse modelo de negócio de consumir, né, as capacidades de segurança, as mesmas que tem hoje, mas consumi-las como um serviço em nuvem, traz vários benefícios aí que são, né, uma cascata para a segurança de forma geral, para tornar mais resiliente, né? Então, acho que isso que era uma introdução da pauta, né, e outras coisas que do RSA, né, nós como fornecedores, né, como empresa que está impulsionando tecnologia, tem algumas coisas interessantes que a gente focou muito lá.
A gente está investindo muito forte em passwordless, né? Então acabar com a senha. Então ter uma forma a gente entende que tem uma redução de custo também atrelado a isso, né? Uma forma de identificação segura, né? Que não seja tão dolorosa, né? Para o usuário. E também a gente tem um investimento muito forte em visibilidade, né? Em gestão de vulnerabilidade e orquestração. Né? Então, como tornar a vida, né, a operação de vocês mais simples e mais eficiente. Então, acho que boa parte dos investimentos vem por ali, né? E, lógico, aí entra, descendo mais técnico, tem várias outras pesquisas, né, como machine learning, inteligência artificial, como que isso tudo beneficia o todo. Tá? Então, essa acho que era a introdução aí que tinha para fazer. Perfeito. Zamay, obrigada. Já algumas perguntas chegaram aqui para você, eu vou aguardar, tá? A gente vai começar aí a discussão. Só alguns comentários interessantes, né, para esquentar um pouquinho aí a plateia também. Anderson Santos aí com a gente, bom dia, na expectativa de ótimo conteúdo. Obrigada. Moisés dos Santos Oliveira também está com a gente. Grande Leonel mandou um abraço para você. Alberto Wester também com a gente, bom dia, graças a Sermu, estamos mais uma vez na mesa redonda aqui no nosso auditório, vários líderes e profissionais de segurança aqui acompanhando. Obrigada aí, Alberto, por essa divulgação e vamos fazer jus aí. Começando, então, estava ouvindo o Zamay e pensando, né, até o Zamay brincou, muitos fornecedores, todo mundo tem Caixa, tem SaaS, tem Zero Trust, enfim. Então, vamos um pouco para a vida real. Ricardo Castro, vida real. Né? O Zamay falou aí também sobre os benefícios, mas eu entendo que realmente levar a segurança para esse ambiente é uma jornada. E eu queria que você falasse um pouco. Primeiro, se você já está nela, eu acredito que você tem um modelo bem cloud, a gente já conversou bastante sobre isso. Mas uma coisa é você ter aplicativos em cloud, outra coisa é você ter segurança em cloud. Né? Tem uma diferença aí. Então, eu queria que você falasse um pouco em que estágio você está, o que você pode compartilhar e, principalmente, eu queria que você falasse sobre desafios. Levar a segurança para a cloud. Aonde que estão os pontos, na sua visão, que realmente são desafiadores, que precisam, né, ser assim, avaliados com cuidado? Perfeito. Eu posso dizer que já há 5 anos, na minha trajetória, basicamente a gente olhar para a segurança em cloud, para olhar produtos em cloud, e eu tenho trabalhado em empresas que têm adotado full cloud já há bastante tempo. Então, a minha vida on-premise é um capítulo, uma página super passada. Exato. Há 5 anos atrás. Exato. E o interessante disso é que, do ponto de vista, até do que o Fernando colocou, né, do ponto de vista de consumo e tudo mais, até mesmo de aplicação de segurança em si, você consegue ter uma visibilidade muito maior. A aplicação de segurança, de plataformas de segurança em nuvem, já não é uma coisa tão nova. Então, a gente teve uma adoção muito pesada no começo da estrutura em cloud por conta de custo, escalabilidade, um monte de outras coisas, e foi um consenso durante muito tempo que não necessariamente segurança era o ponto forte de nuvem. Agora não, agora a gente vive um momento muito interessante onde a gente consegue consumir serviços de segurança parrudos, estáveis, maduros, com uma tranquilidade muito grande. E que endereça muito bem o momento atual global de você ter uma estrutura pulverizada, muito calcada em home office, e onde você consegue, com uma agilidade muito grande de qualquer canto do mundo, dar o atendimento, enfim, fazer o que você precisa fazer, entregar a segurança que você precisa entregar para a sua companhia e para os seus clientes de uma forma muito eficiente. Né? Então, eu hoje penso e relembro, né, o passado recente do on-premise e eu fico imaginando o perrengue que não seria se a gente estivesse vivendo esse mundo hoje, tanto do ponto de vista de produtos quanto do ponto de vista de segurança. Sabe? Então, hoje você consegue literalmente entregar em 1/4 do tempo que a gente conseguia antes os resultados e a proteção que a gente precisa entregar de fato, sabe? E isso de forma, de novo, escalável, aproveitando todas as vantagens que antes você tinha de cloud só para serviços e produtos, agora também para segurança. Escalabilidade, as coisas estruturadas, um nível de detalhamento muito grande, granularidade muito grande dos controles que podem ser aplicados e, principalmente, quando você precisa discutir risco,
que isso é uma das coisas que a gente continua fazendo. Em detrimento de um negócio que precisa ser viabilizado, você acaba assumindo um risco. Até os controles compensatórios hoje funcionam muito melhor em nuvem do que antigamente. Então, antigamente, você ainda precisava da planilha do lado para poder falar, olha, eu preciso monitorar determinado log por mais tempo. Não, está tudo em nuvem. O seu CIEM está em nuvem, está tudo em nuvem, isso é muito legal. Ricardo Castro pulou o capítulo desafio, já entrou nas vantagens. Eu quero saber, alguém quer falar sobre desafio? Leonel já pediu a palavra, Anquises na sequência. Alô? Já está ligado o microfone, Leonel. Olha, a turma da internet está pedindo para vocês falarem um pouquinho mais próximo, que eles querem muito ouvi-los. E aí o pessoal da técnica aí também pode regular um pouquinho o som, depois, se for o caso. Por favor, Leonel. Vou tentar falar pertinho aqui, então. Ótimo, já está ótimo. Tá ótimo. Eu anotei algumas coisas aqui, com o pessoal da Cisco falando, com o nosso colega falando, que cloud, né? Estável, maduro, escalável, isso daí a gente escuta constantemente e pegando a minha experiência, não vou focar só no meu momento atual, mas focando na experiência toda, tem amigos aqui, que é o Du que está do meu lado, que a gente é indústria, já passou por indústria. E não é tão fácil assim você subir para uma cloud, né? Existem alguns intempéries aí no meio. Aí a gente ouviu também Log4j, ouviu risco, mas eu coloco assim, o desafio maior para cloud hoje é a gente ter uma arquitetura muito bem consolidada. E quando eu digo arquitetura, não é porque eu tenho minhas partes on-premise, né, que a gente tem as nossas estruturas on-premise e a gente tem uma certa arquitetura, ambientes divididos e tudo mais, isso sobe para a nuvem, né? A gente só muda a localidade. A nuvem é uma máquina também que está em outro lugar. A gente tem que manter essa arquitetura muito bem feita e controlada, porque muda, né? A gente tinha alguns vícios raiz aqui no on-premise que lá na nuvem, na arquitetura da cloud, vai ser totalmente diferente. Então aí eu coloco arquitetura e acessos, são 2 pontos aí de desafio que eu deixo como pimenta na nossa discussão, porque com uma arquitetura bem consolidada na cloud e o acesso sendo bem distribuído lá dentro, eu acho que isso é um desafio para todos. E aí eu finalizo que, mesmo a gente tendo tudo isso, nós vamos ter containers, vamos ter várias sopas de letrinhas bonitas na cloud, que acaba demandando aí uma necessidade de cultura. E aí, se a empresa precisa ter uma mudança de cultura. Essa é a minha visão. Leonel, só para complementar, o Leonel enfatizou bastante uma arquitetura bem consolidada, né? E 2 palavras que ele enfatizou bem, além de arquitetura, acesso. Só para esclarecer, essa sua visão, e muito pertinente essa colocação de como é essa jornada, você acredita que, se a gente traçar um paralelo dessa jornada das aplicações para a nuvem, a segurança também, quando vai para a nuvem, tem que ir com os mesmos critérios? Você vê mais desafio em levar a segurança para a nuvem do que as aplicações? Anquises, você já vai falar, eu sei que você gostou dessa... Então eu vou falar pouco, que é para você falar mais sobre isso. Quer que eu passe? Não, complementa, Não, Leonel. porque assim, existe Vocês já viram que o programa de hoje vai pegar fogo. Já tem mais 3 pedidos de palavra do meu lado direito aqui. Esse desafio que você colocou é muito interessante, né? Hoje, eu vou trazer a seguinte visão. Hoje a gente tem o on-premise e eu preciso fazer essa jornada para a nuvem. Isso. Né? O maior desafio de aplicações, para mim, quem sofre muito mais são as aplicações. Né? As aplicações sofrem. Sim. Hoje a gente fala de DevSecOps. Isso. A gente tem lugares que a gente não sabe nem o que é DevOps ainda, né? Então a gente não sabe nem o que é desenvolver direito ainda, a gente está usando algo legado, porque eu preciso subir. Então, concordo extremamente. O meu maior desafio estaria dentro da aplicação, que a gente tem que mudar essa cultura junto com a aplicação para que eles se encaixem nessa cultura de cloud. Perfeito. Na ordem Anquises, depois eu tenho aqui Anderson, toda essa turma ali pediu a palavra. Tá bom. Tá pegando fogo o negócio aqui. Bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade, né? Nós que agradecemos, Anquises, volte sempre. Eu tenho a sorte, a felicidade de trabalhar num banco que já nasceu na nuvem, né? O C6 Bank, ele surgiu há 4 anos atrás do zero, né? Zero absoluto, não existia nada, e montamos toda uma infraestrutura 100%, praticamente 100% baseado em nuvem. Isso
para nós assim foi uma grande oportunidade. A gente teve a oportunidade de fazer do jeito que a gente achava que era o certo, né? Já com as novas tecnologias, sem se preocupar com o legado. Então, a gente vive numa situação relativamente confortável comparado com o resto do mercado, né? Porque, tirando empresas novas, né, que surgiram recentemente, startups, fintechs, etc., a maioria das empresas ainda estão nesse meio do caminho entre o on-premise, né, como faziam os egípcios, né, até o ambiente em nuvem, que é o que a gente vive hoje, né. E nuvem não é novidade, né, assim, existe há mais de 10 anos já o conceito de computação em nuvem, segurança em nuvem a gente já discute há 10 anos, né, eu faço parte da Cloud Security Alliance, que surgiu logo quando começou a surgir a computação em nuvem, já surgiu a Cloud Security Alliance discutindo e pensando nos aspectos de segurança. E o que eu vejo como desafio, no nosso caso, por exemplo, que já estamos num nível de adoção, né, perto dos 100%, digo perto dos 100% porque sempre sobra alguma coisinha que você tem que ter um link físico com algum lugar, né? Mas o que eu vejo de principais desafios é a questão da visibilidade do seu ambiente, né, porque você não consegue ter segurança se você não tem a visibilidade como pré-req, né? E também quando você trabalha no ambiente de multi-cloud, né, com diversos fornecedores, porque cada fornecedor tem suas ferramentas, tem seus recursos, suas facilidades. Às vezes o especialista na nuvem A, né, ele não vai navegar tão bem num provedor de nuvem B por conta das diferenças de recursos, né, e a gente vive num momento de falta de profissionais. Então, você precisa de um profissional especializado, que além de ser especializado em segurança em nuvem, tem que conhecer a nuvem A ou a nuvem B, você começa a funilar demais, né, e não consegue achar esse profissional. E aí, para quem está na jornada, a própria jornada em si já é um grande desafio, né, e aí que eu tinha pensado em comentar também, que o principal desafio é você conseguir pensar em manter o mesmo nível de segurança que você tinha antes no seu ambiente on-premise, para o seu ambiente em nuvem, né? Ou seja, você tinha política de segurança, requisitos de compliance, de governança, de auditoria, tudo, né? Se tudo desse certo, né? Bem estabelecido no seu ambiente on-premise, e como você traduzir isso para o ambiente em nuvem em termos de requisitos também. Então, acho que esse também é um grande desafio para quem está mudando, né? Assim, garantir que aquele ambiente, que os dois ambientes são igualmente seguros, porque não adianta ter uma parte do meu processamento num local mais seguro e outro menos seguro, né? O ideal é que seja todo o mesmo nível de segurança. E aí fica até uma dica aí, dica do Anquises, né? A própria ISO, né? A ABNT já tem a versão traduzida, né, de normas específicas para a segurança em cloud, né? Eu sugiro dar uma procurada aí na ISO 27017, que lá na ABNT teve até um esforço já para traduzir essa norma para o português, para ajudar o mercado, né? Então a gente tem muito material aí disponível para ajudar as empresas aí. Aqui, só complementando aqui e acompanhando também as perguntas que já estão chegando, você falou sobre a trajetória, a jornada do C6 Bank, que obviamente aí tem uma jornada diferenciada por já ter nascido, né? Cloud First total. Agora, a pergunta seria estender um pouquinho isso para o consumo de segurança como serviço. Obviamente, você está num ambiente quase full cloud, as soluções de segurança também estão quase full cloud. E aí, como é que você vê hoje, você acha que o fato de você ter segurança nesse ambiente, isso, eu não diria exclui, mas isso alivia um pouco a questão da mão de obra especializada em segurança, já que você acaba contando aí com um modelo de consumo de segurança diferenciado, usa recursos de terceiros. Fala um pouco para a gente sobre isso. Excelente pergunta, Graça. Porque o que acontece? Na verdade, depende muito do modo como você consome a nuvem, né? Eu posso consumir só como uma aplicação ou como uma infraestrutura. No meu caso, eu consumo ela como uma infraestrutura, para a maioria das vezes, né? Ou seja, eu não tenho um data center, meu data center é a própria nuvem, né? Se o C6 Bank tivesse que ter construído um data center para depois começar a operar, em vez de eu ter 16 milhões de clientes hoje, que a gente tem em menos de 4 anos de operação, a gente estaria na metade do caminho ainda, né? A gente vai ter atrasado aqui uns 2 anos aí só para construir o data center antes de construir o banco, né? Então, assim, depende muito de como você consome. Para quem consome como serviço, né, ou seja, a aplicação já está pronta, tudo bonitinho, você só acessa lá, né, cadastra os usuários, você ganha muito em termos de gestão de segurança, porque a própria aplicação ela tem
né, a segurança já é embutida. Quando você consome via infraestrutura, né, você tem o mesmo trabalho, né, você tem que ter o seu time técnico capacitado, né, não só time de segurança, né, você tem que ter o time técnico mesmo, os seus analistas, né, e aí, inclusive, surgiu uma carreira nova nesses últimos 3 anos, né, que é do SRE, é o Site Reliability Engineering, né, que basicamente era o operador de servidores, né? Meu primeiro emprego foi como operador de servidor, né? Dava suporte em servidores de internet, quando a internet ainda era carvão, né? Feita pelos egípcios, inclusive, né? Não, rodava nas pirâmides, entendeu? É que ninguém nunca viu, mas assim, tem uma chaminézinha assim que sai atrás da pirâmide, né? Que é por causa da internet a carvão, né? E aí até quebrei totalmente a linha de raciocínio. Não, mas aqui eu não quebro a linha de raciocínio. Me ferrei. Você só precisa concluir, porque eu queria essa tua experiência de como é esse consumo. Né? Então, assim, então o que acontece? A gente acaba tendo que ter toda uma gama de profissionais capacitados nesse novo paradigma, né? Então, acaba sendo mais difícil em certos aspectos, você consome como infraestrutura, né? E no nosso caso, por exemplo, obviamente, como tudo no nosso está na nuvem, as ferramentas de segurança também estão na nuvem. Nosso CIEM está na nuvem, o nosso proxy está na nuvem, o nosso... eu estou aqui com o meu bingo das buzzwords de segurança, né? O meu SASE, meu XDR, meu MDM, está tudo na nuvem, né? Tá. Então, isso facilita do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, mas eu ainda preciso do ser humaninho para operar isso daí. Respondido. Ótimo. Ótimo. Acho que com essa resposta aí, várias questões que surgiram aqui já foram respondidas. Vamos passar para o lado de cá. Anderson pediu a palavra, depois eu passo para o Roberto e para o Fábio. Bom, eu gostaria de acrescentar, primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui. Nós que agradecemos. Eu acho que só para dar uma pimentada um pouquinho no assunto, conforme o Leonel comentou, a arquitetura é muito importante, mas eu acho que um dos grandes desafios para a nuvem, inclusive aqui estava dando essa entrada, eu pensei que ele ia tocar nesse assunto, pessoas. Porque enquanto a gente tem a tecnologia na nuvem, você tem os fabricantes colocando tecnologias... Pessoas que você diz são recursos humanos... Pessoas que operam. Que operam esse ambiente. Mesmo, porque se a gente for levantar na curva do tempo, quantos incidentes de segurança aconteceu na nuvem que teve uma configuração errada, um default que a pessoa colocou. Antigamente, eu sou do tempo do Anquiz, era Next, Finish. Hoje é Next e Finish. Então, tem muito padrão ainda que as pessoas colocam na nuvem, tem muita configuração que as pessoas deixam com padrão de fábrica, e aí começa a gerar justamente as vulnerabilidades, começam a gerar os incidentes. Então, acho que o grande desafio nosso não é só a tecnologia que ela vai acompanhar o que vai acontecer, mas o quanto que o profissional, a pessoa vai estar alinhada a essa tecnologia para dar resposta em tempo rápido e para a gente garantir segurança no tempo rápido também. Acho que esse é para calorar um pouquinho a discussão. Acho que não, e essa rodada do desafio é importante pontuar isso. Muito bem, excelente. Roberto Toscani. Bem, tentar aterrizar um pouquinho aqui o tema do meu mercado, né? Exato. Call center. Nuvem é complicado quando você fala mundo call center, prestação de serviço, principalmente para cliente corporativo. Acaba sendo uma missão quase que muitas vezes impossíveis, porque você tem algumas regulatórias em alguns clientes, por exemplo, como o Léo falou, indústria, né? Algumas vezes setor bancário, setor de seguros. Como é que está seu ambiente hoje? É quase tudo nuvem? Não, você consegue fazer uma proporção? Hoje eu tenho um 70, ambiente 30? híbrido. Eu tenho um ambiente híbrido, então eu tenho hoje aplicações em ambiente cloud. Mas são alguns críticas? Serviços, São aplicações críticas, sim, que estão em aplicações cloud? críticas, falando no mundo corporativo, Tá. mundo AIC. Tá. Mundo cliente, não. Nada. Totalmente interno. Quando você fala em serviços de segurança, também tem um cenário totalmente híbrido. Tem alguns serviços, como EDR e outras coisas em cloud, muita coisa interna Aí ainda. também dá para falar que os serviços mais críticos de segurança vão primeiro, são mais consumidos em nuvem ou não? Dá para fazer essa proporção? Eu estou sendo drivada aqui pelas perguntas da plateia. Eu diria que hoje é muito mais as novas Porque tecnologias. você falou EDR, por exemplo, quer dizer, as novas tecnologias seriam mais fáceis, né? Seriam de muito serem mais- consumidas Não faz em sentido nuvem. você fazer um consumo interno, montar toda uma estrutura, servidores e consumir internamente. Então você acaba
fazendo uma análise de risco, né, e acaba indo muitas vezes para um cenário cloud. Tá. Mas não tem uma correlação dos serviços mais críticos e menos críticos que acaba subindo em nuvem. É muito mais algumas necessidades latentes e acho que o mais importante que acaba norteando muito o mercado de call center, custo. Né? Tá. Quando você tem um cenário totalmente on-premises, é difícil você conseguir, muitas vezes, justificar em colocar coisas em cloud, sendo que você tem no seu ambiente interno. Então, você tem que Então, mostrar... você fala que para ir para a cloud, seja o serviço de segurança ou as próprias aplicações, é mais oneroso? Quando você fala em custo, você está falando... Se você já tem algum tipo de serviço dentro de casa... Vou dar um exemplo. Firewall. Né? Você tem firewall físico. Tá. N firewalls. Você tirar esses firewalls físicos e acabar jogando em cloud, você acaba tendo um custo nesse sentido. O que eu vou fazer com o meu equipamento antigo? Como que eu vou reaproveitá-lo ou não? Vou colocar no serviço menos de impacto? Então, você tem que fazer um trabalho nesse sentido. Quando você nasce, no caso do C6, C6 do exemplo do você já antes, né? nasce em cloud, você já consegue justificar, você já consegue mostrar ganhos e você consegue também justificar valores envolvidos Então, nesse sentido. Desafio também, além da questão da mão de obra especializada e tal, é esse cálculo, né? É cálculo. Esse Se você nasce do impacto zero, sobre... ótimo. Se você tem ainda um ambiente interno, on-premises, acaba sendo uma conta que é uma engenharia financeira complexa, muitas vezes, de justificar e mostrar, né, para a alta direção, para o conselho, como você trazer algo só para falar que é algo novo, que vai trazer algo diferente de segurança. Você tem que colocar na ponta do lápis todo esse cálculo e mostrar nesse sentido. Ah, perfeito, ótima contribuição. Fábio, você é CIO, mas tem um olho na segurança e outro também na privacidade, né? Você está olhando... muda um pouco quando tem essa visão? Eu sou CIO do Tutankhamon, depois de tudo que ele falou aí, eu me sentindo, porque trabalho no setor público. Vamos aterrissar bastante agora, né? Setor público com quase 100 anos de existência, 98 anos o tribunal faz esse ano, daqui a 2 anos somos uma instituição centenária. Uau! Entre nós aqui, não contem para ninguém, mas é cheio de advogado, já viu como que é a mentalidade de advogado? Então, é uma tarefa bem complexa a gente vender nuvem internamente. Mas tem um ponto positivo, porque a pandemia nos ajudou a mostrar que a nuvem realmente funciona, é adequada, traz benefícios. E todo mundo falando aqui, me deu um punhado de ideia, um punhado de insight, aqui anotei aqui já 2, 3 páginas, mas... Aproveitando a fala do amigo Roberto aqui, que ele fala que é difícil fazer a mudança do on-premises para a nuvem, mas todo equipamento, né, acaba tendo um ciclo de vida. E aí, nesse momento, talvez, do fim do ciclo de vida, seja um momento oportuno para trazer essa mudança, né, avaliando vantagens, desvantagens, prós e contras, fazendo o antigo e famoso ROI, né, que o Tutankhamon fazia lá na hora de construir as pirâmides. Então, tudo isso é importante para comprovar, para mudar essa mentalidade. A questão da cultura também é fundamental. As pessoas pensam, meus dados estão na nuvem. Aonde está essa nuvem? Né? A questão da localização dos dados, que hoje, trazendo mais uma pimentinha, a LGPD, a questão da privacidade, que está cada vez mais em evidência, acaba trazendo esse problema da localização dos dados uma maneira muito forte para ser considerado, um aspecto muito forte para ser considerado na hora de considerar ou de colocar seus dados na nuvem, né? As questões de transferências internacionais, os dados estão num data center. É como eu brinco também, né? Eu também dou aula, que eu costumo brincar. A nuvem está lá, mas a nuvem existe fisicamente em algum lugar, né? Não é uma coisa, uma entidade virtual. Então, aonde estão esses dados? O governo, muitas vezes, o setor público, tem várias restrições quanto a utilizar nuvem, se esse data center está localizado fora do Brasil, né? Até porque traz outras consequências, dados, informações estratégicas, que muitas vezes o próprio governo não traz isso, recomenda não colocar dados estratégicos na nuvem, fazer uma preferência por manter isso on-premises. Então, toda essa questão cultural, eu acho que é muito importante. E aí também teve o nosso amigo Crispin,
que falou sobre a questão das pessoas, né? Eu sempre considero 3 aspectos que nós temos em qualquer ação que vamos fazer em tecnologia. A questão mais fácil são as soluções tecnológicas. Isso aí a gente vai lá, escolhe e compra, muitas vezes, né? Para o setor público não é tão fácil assim, mas na maioria das vezes é isso. Temos processos e procedimentos que também têm que ser definidos, têm que ser escritos, têm que ser bem clarificados para todos que estão ou que vão trabalhar com essa nova tecnologia, por exemplo, ou com essa solução tecnológica. E tem as pessoas, não só os técnicos, mas as pessoas internamente têm que ser convencidas de que aquela nuvem é melhor, de que essa solução A é melhor que a B. E os técnicos, que é um problema gigantesco com todos, né? Eu escrevi recentemente um artigo para a MIT Technology Review, os 6 desafios do CIO nos próximos 6 meses. Um deles é a segurança da informação. Todo mundo tem que preocupar com isso. Eu falei também que a gente vive uma demanda de ataques cibernéticos, uma pandemia de ataques cibernéticos. Então, uma preocupação é a segurança da informação. Outra preocupação muito importante, demandas, demandas e demandas. Todo mundo viu que a tecnologia é capaz de entregar valor para as instituições. E no setor público isso era bem complicado, né? A tecnologia era só, chama lá o cara da TI, né? O cara do computador. Não. Hoje em dia, a tecnologia é parceira, inclusive nas instituições públicas, é um fator relevante, tem valor e traz valor estratégico para a instituição. Sem TI, ninguém funciona hoje. Então, a demanda, consequentemente, aumenta, né? Porque o nosso sarrafo subiu. Eles esperavam aqui, agora esperam aqui em cima, e a gente tem que entregar, geralmente com a mesma equipe, com custo baixo, então o desafio é gigante. E um terceiro desafio é a nuvem, realmente, que a nuvem hoje em dia, eu até brinquei que a nuvem está cada vez mais concreta, cada vez é mais real, é uma realidade nas instituições. No tribunal, especificamente, a gente tem nuvem híbrida, a gente tem uma nuvem privada, a gente tem um data center interno, e a gente cria a nuvem lá dentro, e a gente tem alguns serviços já que estão na nuvem pública, e trazendo todos esses desafios, inclusive soluções de segurança. Nosso proxy, por exemplo, está na nuvem. A gente chegou a hora de trocar o proxy pela questão da ciclo de vida, e a gente optou por contratar um proxy na nuvem. Então, com esse caminho de pouquinho em pouquinho, a gente vai trazendo a realidade da nuvem, todos os seus benefícios para a instituição. Tá ótimo, Fábio. Eu já vou começar a trazer também algumas questões mais específicas e depois, obviamente, abrindo aí para a contribuição de vocês. Ainda estamos no capítulo desafio. O Alberto Ester, ele manda uma pergunta aqui para você, Zamay, que é a seguinte. Eu queria a opinião de você para solucionar um problema. Uma empresa do governo federal adquire um contrato anual de uma cloud, programação de 1 ano. Passado esse 1 ano, a empresa decide que não quer continuar com essa cloud. Isso é um problema. A minha pergunta é, no caso da contratação de um serviço de segurança em cloud, estamos falando do mesmo nível de desafio? É maior? É menor? Eu acho, bom, se eu entendi bem a pergunta, o desafio é o mesmo. Eu vejo assim, quando você mudar de provedor de serviço, mudar de arquitetura, enfim, mudar do modelo de consumo, ir e voltar. Eu acho que assim, muitos aqui estão perguntando sobre isso, né? Essa coisa de você ir, a liberdade que você tem para estar no modelo e depois poder voltar ou não. Hoje em dia existe um investimento muito forte nas pontas, né? Então você leva a sua inspeção para a nuvem, como proxy de nuvem, ou o complexo todo de inspeção em nuvem, que é o que se deu o nome de SaaS, e você depende, às vezes, de levar esse fluxo para lá. Quanto menos dependência, né, de infraestrutura, para você capturar esse fluxo e levar para essa nuvem, por exemplo, é muito feito em agente, em software na máquina. Né? Então, põe um software na máquina, eu capturo o fluxo e levo para essa nuvem. Né? Então, trocar esse agente para um outro vendor não é algo muito complexo. Vocês concordam todos? A implementação ela é simples, quando é baseada em software. Né? Você está sem microfone, Ricardo? Gostaria de falar? Vamos compartilhar mais aqui, a palavra é essa. Assim, do ponto de vista de segurança, eu concordo. Tá. Troca um agente A para um agente B, aquele histórico
você, dependendo do caso, você consegue recompor, né? Porque não faz no mínimo sentido você começar toda a sua estrutura do zero, sendo que você tem todo um conhecimento anterior, né, de métodos de ataque, perfis e tudo mais. Por outro lado, quando a gente está falando, não de segurança, mas está falando de produto, e do ponto de vista que a gente estava discutindo aqui de dependência, a gente está falando de um casamento que é um casamento aquela moda bem antiga. Então, assim, quanto mais tempo você usa de serviços, quanto mais você consome de cloud, mais vinculado àquele serviço você vai estar. Porque no dia que você disser, olha, não quero mais a Jeff Bezos, eu quero o outro concorrente que está mais barato. Filho, fazer transferência de lá para cá, dependendo da idade que você tem, assim, vamos combinar. Eu sou uma fintech, o Kisis também está numa fintech. Nós temos um legado muito menor. O nosso legado, uma hora, vai ficar grande. A gente vai ter legado. E quando esse legado chegar, fazer a transferência de um lado para o outro não é simplesmente você desligar um HD e ligar do outro lado. Trocar a nuvem é muito... Se for comentar, tem que falar no microfone. Quer comentar? Assim, não é assim, vou trocar de carro. Não, eu vou trocar de braço. E tem pessoas também, né? Então, assim, trocar a tecnologia, você vai trocar o skill, né? Você troca o conhecimento, você tem que ter operação. Então, assim, a troca até que ela é rápida. Então, a resposta é diferente sim, né? Quando você está falando de uma mudança do ponto de vista do consumo de segurança ou daquele agente, como você colocou, é bem mais simples. Por exemplo, para migrar para a nuvem hoje é rápido, né? Então, a gente tem algumas provas de conceito, implementações, então você quer levar toda a sua inspeção para a nuvem. Não é um trabalho doloroso tecnicamente. Né? Então, você instala um agente, busca um ponto de captura, redireciona fluxo e vai para aquela nuvem. Sim, tecnicamente não é complexo. Os pontos que o Ricardo colocou, né, envolve pessoas, vai envolver contrato, e existe uma tendência, o que a gente vem promovendo é confiança. Né? Quando vocês tomaram a decisão de abrir mão do seu computador, do seu data center e ir hospedar ele e processar em algum player, em algum vendor, você selecionou e qualificou aquele fornecedor. Né? Então, você não colocou ali no Zé da esquina, que botou um hack na cozinha e falou que é cloud. Né? Envelopou e falou que aquilo é uma cloud, né? da egípcia. Né? e você fez uma avaliação do fornecedor daquela computação, da empresa, e você estabeleceu uma relação de confiança da sua empresa com aquela empresa. Né? E, normalmente, busca-se, né, relações duradouras. Tem um desafio em segurança, especificamente com isso, que pega até com o que a Aquiles colocou aqui também. Né? Manter o mesmo nível de segurança, proteção do investimento, ROI. Segurança foi construída com vários fragmentos. Né? Então, eu tenho o proxy, mas o sandbox é outro, aí tem um protocolo maluco lá que dá pau, que manda para o sandbox, que volta. Então, assim, você constrói uma arquitetura complexa, DLP, né? Então, assim, o proxy, o DLP, o CASB, o sandbox, cada um de um fabricante, mas é o best of breed. Né? Cada um é o best of breed, você opera os protocolos, você tem um cara treinado para cada coisinha ali. E aí tem um desafio que nós enfrentamos com muitas migrações, que é, né, o corpo técnico de segurança não quer abrir mão dos controles. Não, quero que integra com todo mundo. Falou, não é assim. Quando você jogou um servidor... É a API mágico do executivo. Não, tem API, resolve todos os meus problemas. E não é assim que vai funcionar. E não é assim, né? Então, por exemplo, até quando você vai o servidor para uma nuvem, ele não opera igual o seu on-premise. Né? Não é igual o seu virtualização, o seu bare metal. Você tem que seguir as regras daquele vendor. E aí, olhando como vendor, por quê? Eu vou dar um exemplo. Né? Você vai ter uma nuvem toda integrada e consolidada, mas é tudo daquele vendor. Por quê? Eu não vou abrir um protocolo maluco que dá pau lá com outro vendor, porque se der pau nele, você vai cobrar a mim, né? Eu tenho que garantir o 99999. Então eu acho que a pergunta vem exatamente, levando em conta esse desafio, depois que você decidir, então vai ser esse vendor, se você quiser trocar, você não tem um desafio aí, Zamay? Você troca o bloco, né? Você vai trocar o bloco. Tem um desafio grande. Eu acho que isso também tem que estar, inclusive, previsto contratualmente, né? E isso, imagina no setor público, que no máximo que a gente pode contratar uma empresa sem fazer uma nova licitação, por isso são que ele 5 usou anos. o exemplo aqui do aí governo, que é crítico, né? Eu vou organizar, porque tá bom. Tem um outro ponto que pega o Conclui, governo Zamay, aqui. que eu acho que tem aqui já... Acho não, tem aqui o Eduardo e o Afonso já pediram a palavra. Posso só colocar uma coisa do governo aqui que pedem muito? É continuar funcionando quando expira o contrato.
Isso, Essa é a ótima. nuvem, Isso a é nuvem, fundamental. Subscrição, sem isso não dá para fazer. subscrição e software tem um desafio bom aí, viu? Quem toma muito chopp conhece bem esse modelo. Falou no chorinho, eu lembrei. Por favor, Eduardo. Bom dia, obrigado. Eu vou colocar fogo no parquinho, adoro colocar fogo no parquinho. É que então já vamos está lá. pegando fogo, você vai colocar mais fogo, né? Mas ótimo, nós estamos aqui para isso. Eu acho que tem uma diferença muito grande aí entre provedor de cloud e segurança em cloud, que é o que a gente estava falando, que o Ricardo começou a falar. Exato. Quando a gente está falando de GRC, gestão de risco na cloud, você vai fazer com o vendor que vende a cloud. Então, com o Jeff Bezos, com o Bill Gates, quem é que seja. Se você contrata toda a segurança com esse mesmo vendor, boa sorte, vai morrer abraçado nele pro resto da vida. Porque não tem o que fazer. Mas então, é essa a pergunta. Se você contrata cloud com um vendor e segurança com outro provedor, a mudança de segurança é mais tranquila. Tá. Esse é o ponto. Eu acho que aí é que está a diferença. Acho que a pergunta de um vem ponto com o exatamente outro. nesse sentido, né? De tentar entender Se você os dois colocar, processos. se você colocar todos os ovos em uma cesta, você vai ter problema, seja on-premises ou seja na cloud. Tem que tomar cuidado. Se você dividir os ovos, vai ficar mais fácil de você internalizar o que você está fazendo. Então, tem que tomar cuidado naquilo que você está tomando como premissa básica. É tudo com o Bill Gates? Toma cuidado. Você vai depender dele pro resto da vida. Vamos dividir o desafio entre vários vendors. Aí fica mais fácil de você gerenciar. É mais fácil de você gerenciar a migração, não é mais fácil de você gerenciar a administração. A operação, né? Porque você vai precisar de gente especialista. E quando você tem vários vendors, a especialidade é diferente. Muito bom, excelente ponto. Não vou nem Afonso. usar muito esse fogo, que eu já vi que eu vou me enrolar com você falando desse jeito. Tá? Mas veja bem, do que a gente está falando, que todos os colegas estavam dizendo, de infra, de aplicação, do que a gente está no mesmo vendor ou não. Todo mundo já ouviu falar isso e cansa dos ventos. É o appliance mágico. Liga e seus problemas acabaram. Por mais que tenha recomendação dos vendors, dos prestadores, dos consultores, né, tem muita empresa que ainda vem com essa visão. E quando a gente fala de migração, ninguém migra da nuvem do dia para a noite. E dependendo do tipo de organização, e eu não falo só de varejo, eu falo de forma geral, os amigos devem concordar, legado. Ninguém vai mexer no legado que está funcionando, que nenhuma organização vai permitir. Né? Então, a gente tem toda essa visão de infra, que vai estar migrando. Quando a gente não tem a migração, que você copia e cola para a nuvem. E onde que está o dado? Não só por questão de privacidade, como o amigo Xavier citou, mas você pega o processo de negócio, é o dono do negócio que sabe onde está o dado, às vezes. Porque o analista, o especialista, se não for embora, ele sabe onde está o detalhe do dado. E aí a gente saindo um pouco da infra do que eu tinha colocado aqui para participar com vocês também, quando a gente vai para a aplicação, é até o que eu falei, a API é mágica. Tá, mas dentro das camadas de API, o que temos preocupação para resolver? Porque para o executivo, a API é mágica, vai resolver meu problema e acabou. DevSecOps, lindo. A gente vai falar de container. Quem aqui dentro de um processo de DevSecOps não tem só uma varredura de vulnerabilidade ou um pen test? E quando a gente fala de container, cadê o Ops do container? Quem configurou o container? Como é que está esse processo? Então, assim, eu vejo que os desafios são enormes. Nesse sentido, não só da solução, que a solução é espetacular, a solução é linda. Para migrar, eu acho que fica mais fácil alguns aspectos de appliance. Não vou falar de nuvem, que isso é uma treta. Tá? Mas quando você fala, junta esses dois, e a gente não sabe onde está o dado, welcome to Shadow IT de novo. Né? E até que eu aqui estava falando, que a gente estava conversando, eu falei, pega a maioria dos vazamentos que a gente teve em nuvem, configuração. Por quê? Copiou o que estava ali, colou na nuvem, e a gente vai chegar no RSE, a gente vai chegar na visão de pessoas, do que tem de tipo de nuvem. Tá? Então, eu aproveitei o seu fogo e joguei mais gasolina no trem. Excelente. Então, eu vou, assim... Já vou passar depois para... E aqui é bem rapidinho, tá? Que aí eu vou na linha do Crispim, porque falamos de várias coisas, tecnologia, sopas de letrinhas que a gente está acostumado a falar. E acaba na necessidade da pessoa. Né? E aí eu faço algumas brincadeiras, às vezes, que se o mundo tivesse mais ética,
né, a gente não precisaria estar nessa cadeira, não existia segurança da informação. Então, ou seja, a gente tem uma batalha diária, porque todas as soluções são mágicas, né? A gente sabe disso, são mágicas, mas a gente precisa da pessoa atuando, porque sempre vai ter uma brecha, uma falta de configuração, ou algo que nós, pessoas, deixamos passar. Acho que esse é o ponto. Muito bom. Inês? Pessoal, muito Falar legal. um pouquinho mais próximo ao Ok. microfone, Inês. Pessoal. Isso. Tá ligado. Pessoal, muito legal esse tratado aí que a gente está fazendo aqui, todo mundo falando aí pessoas, tecnologia, processo de negócios, mas a gente tem que ver uma coisa também que a cloud traz, que é custo. Ela tem valor, né? Você tem que reservar um dinheiro. Então, o colega falou, é um casamento, realmente é um casamento. E você sabe que você vai ter que ficar investindo naquela nuvem, você vai pagar, né? Aquela conta vem. A conta vem todo mês, vem toda semana, dependendo do tipo de negócio que você fez. É um relacionamento abusivo, às vezes. E, às vezes tem algum relacionamento que é conflitante. Às vezes você chega e fala, meu negócio não está tão para pagar isso do que nem quero andar de Mercedes, mas eu vou ficar ali com o meu golzinho, porque pelo menos eu chego no mesmo lugar. Mas a gente tem que analisar também o custo, né? Então, a gente tem problemas na cloud, pessoas qualificadas, com processos de negócio, às vezes, não bem estruturados, com a tecnologia em si, muitas vezes, a gente às vezes percebe algumas falhas, mas tem um desafio que vem vindo aí, que acho que a gente já está tão imerso nesse paradigma que a gente mal consegue perceber, que a gente está na cloud. Então, nós estamos aqui no streaming e na cloud. Você vai na rede social, no WhatsApp, é uma cloud. Qualquer lugar que você está numa cloud. Mas a gente vem vendo alguns processos de negócios que eles vão sendo usados e eles vão sendo percorrendo aí o mundo inteiro para ser processado num data center, você leu lá no norte dos Estados Unidos, outro lá para o sul da China, outros algo em São Paulo. Então, o que está vindo agora, vocês já devem estar acompanhando, é a cloud no novo modelo, a Edge Computing, que é o processamento mais próximo do usuário, certo? Por exemplo, aí nos bancos, né? Vai pedir para o cliente, olha, manda uma foto. Onde que está o usuário com a foto? No celular dele. Então, você tem que tentar processar as coisas mais próximas ainda do usuário. Tá? Então, quem é que tem o poder ali? É o cliente que tem um celular, uma câmera fotográfica, um PC, tira uma foto. Então, aí você vai mandar essa foto, ela vai bater num servidor, num data center na cloud lá longe. Não, vamos tentar trazer isso para mais perto, né? Então, onde se tenta processar um nicho mais perto, num data center mais próximo, que a gente chama aí da Edge, né? E alguns processos, esse é um exemplo aí de identificação de pessoas para identificação de face. Você pega e bate isso aonde? Numa nuvem cheia de faces já pré-cadastradas e você vai comparar se aquela pessoa que está tentando se identificar já não está ali dentro do ambiente, né? E um outro processo de cloud que está em andamento, que às vezes a gente já faz isso, a gente já percebe, é a FOG, né? A FOG é aquela cloud que ela se dissipa. Então, é um data center muito próximo também, onde você executa um processamento muito rapidamente, por isso que ele ganha esse nome de FOG. Ele vai se dissipando. Então, o que está surgindo hoje é uma série de novos processos de negócios, onde a gente vai manter esse SaaS, PaaS, IaaS e todos os AS da vida aí, nos grandes data centers, já sedimentados mundo afora, e a gente vai começar a ter novos pequenos data centers. Então, vai começar a encher de data center pequenininho nas regiões para processar aquilo que está mais perto do usuário. A gente ainda não tem celulares, equipamentos aí, né? Wearables com grande capacidade de processamento. Então, a gente realmente vai depender muito desses data centers menores, geograficamente colocados por aí, né? E um desafio maior vem vindo agora com a internet das coisas, que tudo está na cloud. A gente ainda não tem um padrão de segurança para a internet das coisas, né? Você não vê falar de antivírus ali,
do relógio, você não vê falar do antivírus atuando na tua geladeira, a gente não escuta falar do sistema operacional que tem que ter uma atualização de patch na sua televisão, a gente não escuta isso. Mas tudo isso está na nuvem. Né? Então, e são coisas muito próximas do usuário. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar também nesse grande desafio desse novo usuário utilizando uma tecnologia, às vezes até sem padronização com os fabricantes, e o quanto que isso realmente pode impactar aí na segurança de tudo que a gente tem. Pode ser que a gente tenha uma segurança muito boa remotamente no data center grandão lá longe e muito frágil, muito próximo. Sim. Na verdade, eu acho que tem dois aspectos aí, algumas perguntas vêm nesse sentido. Quer dizer, embora tenham tantos desafios, né, existe um movimento que às vezes até independe da tecnologia, do time de tecnologia e da segurança, que é o mundo em cloud. Quer dizer, os profissionais da empresa estão em clouds, as áreas de negócio querem consumir soluções de negócios em cloud, né? As pessoas, como você está trazendo esse cenário externo, né? Levou a gente, estava todo mundo aqui dentro da empresa, a gente estava na área de segurança, estava dentro da empresa, vem a Inês, uma pesquisadora, que está olhando e falando assim, gente, tá bom, tem desafio corporativo, tem uma série de coisas, mas lá fora o caminho é esse, é o que vai acontecer, na verdade, é o que já está acontecendo, né, Inês? Então, eu acho que não tem muito jeito, né, Zamay? Eu acho que tem que enfrentar os desafios, mas tem que começar a entrar no capítulo das vantagens, que é exatamente esse segundo ponto nosso. Dentro das vantagens, Zamay, até levando em conta o que a Inês falou, eu tô com uma pergunta aqui que surgiu até no nosso grupo de CISOs e que eu acho importante, porque um dos grandes desafios é exatamente hoje recursos humanos. E esse desafio é tanto para os profissionais, para os líderes de segurança, como também para a indústria. O desafio ele é único, né? Então, o Edson, que faz parte do nosso grupo, pergunta o seguinte, eu gostaria de saber como as empresas que hoje prestam serviços de Security as a Service estão enfrentando essa escassez de profissionais e esse turnover. Elas investem em universidade corporativa e como que vocês conseguem garantir que as vulnerabilidades e os dados de segurança dos clientes estão preservados quando manipulados pelo seu corpo técnico? E depois eu queria que vocês entrassem também, acho que a Regina pode falar um pouco sobre isso, né? Do risco de você estar falando de segurança, você tem um corpo técnico que está manipulando dados e informações corporativas de outra empresa. Aí, de novo, volta na confiança, a avaliação que você vai fazer do provedor daquele serviço. Né? Então, as certificações, as qualificações... E contratual também. Contratual. Né? Colocar em contrato, né? A guarda dos dados no Brasil, né? Uma coisa muito forte, principalmente no governo e para todas as empresas, né? De você ter estrutura local, prover um data center, né? E os profissionais que tocam a solução, né? Então, existe todo um controle. Uma vez que a solução ela passa para a mão do parceiro, da empresa, do parceiro, ela já não está na mão do fabricante, né? Já não tem mais como acessar. Né? Então, isso está tudo em contrato, né? Justamente a avaliação que você vai fazer, a confiança que você vai estabelecer com a empresa que vai te prover aquele serviço, para garantir que ela não vai ter um backdoor ali, ter um acesso aos seus dados. Né? Prover criptografia, prover os dados locais. Inclusive, em alguns projetos, o depósito dos dados, né, é feito no storage do cliente. Né? Então, eu tenho a habilidade de você faz a inspeção, os dados que foram gerados, deposita no bucket, né, ou no storage, on-premises ou nuvem, deposita direto no seu storage e não toca, nem fica comigo. Né? Então, tem todas essas questões. Sobre os profissionais, eu acho que essa carência da indústria, né, ela vem aumentando. Né? Então, os provedores de serviços e soluções, né, nós estamos contratando, vocês estão contratando, né, pessoas nossas. Então, assim, as empresas começaram a contratar especialistas dos fabricantes e os fabricantes começaram a contratar mais. Né? E houve enxugou. Né? Então, tem até interessante um termo que foi usado na RSA, a linha da pobreza, né, em cybersecurity. Né? Tem empresas que estão, puta, tô ferrado. Né? E ela vai precisar de um provedor. E aí entra a oferta em serviços. Né? Então, segurança sempre foi muito forte nisso. Né? Eu não tenho como construir uma equipe com profissionais altamente capacitados, nível 1, nível 2, nível 3,
Eu até brinco, né? A gente fala de XDR, mas quem investiga de fato segurança no Brasil? Olhando o Brasil inteiro. Ah, legal, os bancos, o pessoal que está na mesa aqui, mas pô, tem um mercado gigantesco aí que não tem a mínima ideia do que é investigar um incidente. E aí ela vai precisar de um provedor, vai precisar de uma empresa, né? E a gente está vendo nascer aí várias ofertas. A NetSafe é um dos nossos parceiros nossos que constrói SOC as a Service, bota e eles contratam. Aí ele se vira para manter o profissional lá, tratar bem, pagar bem, formar, para ele prover esse serviço para o mercado. E aí eu acho que é onde entra um dos benefícios da consumo de segurança em nuvem, como software as a service. Ele é democrático, né? Falando até por nós, sempre foi muito difícil levar uma tecnologia de inspeção avançada no mercado SMB, por exemplo, small business. Eu tinha que colocar um appliance gigantesco lá, o cara não tinha orçamento para comprar. Hoje ele consome a mesma capacidade de inspeção. Eu quero aí uma subscrição de 10 usuários. Então a gente passou a ter clientes como escritórios de advocacias com 10 pessoas, com 5, né? Farmácias, rede de farmácias, um mercado que a gente nunca chegava por questões de custo. Né? Tá, então agora eu quero começar a entrar nesse capítulo benefício. Então, a primeira questão que eu quero colocar para vocês. Vocês concordam que é um benefício do ponto de vista de recursos humanos ter a segurança como serviço? Por favor, Regina. Eu acho que sim, é um benefício, mas independente de estar em contrato e você ter uma relação de confiança, você precisa monitorar aquilo sempre. Auditar, ter gente especializada em auditar se as pessoas estão fazendo o que deveriam realmente fazer. Não simplesmente entregar e achar que tudo vai ser entregue, que você está seguro, que você está 100%. Então, isso é uma coisa que a gente tem até aprimorado lá dentro do Grupo NC, é você auditar as informações, auditar as configurações, trazer esses recursos para perto de você, fazer comitês constantes, entender as dificuldades do lado de lá e as suas, e juntos pensar em resolver determinado problema, determinada situação. Então, acho que simplesmente contratar, deixar em contrato e esquecer não é um caminho que a gente deveria adotar. A gente deveria estar revendo isso constantemente. Mas você concorda que, do ponto de vista de recursos humanos, é um benefício? Você acaba Sim, total, tendo... porque a gente não encontra profissionais tão especializados assim hoje, né? Hoje, a gente, para encontrar, por exemplo, um profissional para a área de gestão de identidades, a gente demorou 7 meses. Para poder achar alguém, a gente conseguiu encontrar uma pessoa totalmente fora do perfil inicial, a gente teve que rever isso com uma certa constância, e a gente talvez conseguiria fazer com uma contratação de serviço com um fornecedor, né? Seria mais fácil. A gente ainda optou por ser uma cadeira mais estratégica, ter alguém interno, mas sim a contratação de serviços via fornecedor é algo que a gente tem, inclusive alguns serviços de segurança, onde a gente tem parceiros nos ajudando. Então, eu acho que é um caminho, sim, mas a gente precisa não esquecer que eles estão ali, que eles são parte do nosso time, né? E a gente Mas por precisa ter esse você pode relacionamento. colocar ali na coluna do benefício. Sim, eu Tá. coloco na coluna do benefício, sim. Perfeito. Ricardo Castro pediu a palavra. Eu acho que a Regina foi muito feliz Fábio. na colocação dela. Assim, a gente hoje tem um aporte muito grande de serviços, de provedores que nos apoiam, né, justamente na entrega desse tipo de trabalho, mas a gente ainda tem muitas posições estratégicas. Gestão de identidades e acessos é uma das principais, porque não é muito antigo, né, os casos que a gente tem visto de grupos criminosos que literalmente estão remunerando funcionários terceiros ou internos insatisfeitos de alguma forma, aliciamento. Sim. Sabe? Para roubar credenciais, eles não querem muito ter problema técnico, passar por, sabe, 5, 6 barreiras. Não, eu vou direto no ponto, sabe? Mas tem duplo fator de autenticação. Sem problema. Já que você me vendeu acesso, quando eu precisar do fator de autenticação, você me passa e aí dali eu sigo. E quando você chega nesse ponto, você talvez não possa abrir tanto mão de uma cadeira estratégica de ter um profissional muito bem formado. E isso é um problemaço que a gente tem no mercado. Porque, na maciça maioria das vezes, são profissionais caros, porque as certificações são caras, porque o tempo de formação é muito grande e, obviamente, não falando que é tecnologia nova, mas a visão de segurança, como a gente tem visto agora, principalmente recentemente, de você ter controles muito mais pesados
para viabilizar negócios, segregação de acessos e funções em função de LGPD, GDPR e outras coisas. Exato. Você trazendo tudo isso para frente de um ou poucos profissionais que vão tratar, literalmente, da porta de entrada para as informações e aí puxando um pouco da questão dos buckets, com a oferta muito grande de escalabilidade, ou seja, você ainda tem que reconhecer tudo que você tem para não cair num shadow IT dentro de cloud, cara, isso faz com que essa posição ela seja estratégica e precise ser uma pessoa muito bem capacitada e ela vai ser cara, seja para o terceiro, seja para você. Então, a formação e a popularização dessas formações ainda é um grande gargalo para a gente. E, na sua visão, tem que avaliar muito bem se nesse ponto, nesse nível de criticidade, se é o caso ou não de ter esse profissional ou esse skill como serviço, né? Perfeito. Porque assim, você não está dizendo não, mas você está dizendo cuidado. Exato. Exato, é uma análise de risco, porque, sejamos muito sinceros, se você está terceirizando um serviço, você tem a expectativa de que ele seja um pouco mais barato do que você internalizar. No mínimo, esse é alguma coisa que a gente vai acabar esbarrando. Esse barato vai ser barateado em outros pontos da contratação. Você pode ter problema. Então, cadeiras estratégicas exigem uma seriedade, talvez uma internalização. E dependendo do segmento onde você trabalha e atua, isso é extremamente recomendável para que você não tenha problemas reputacionais no futuro próximo. Vai fazer algum contraponto, Samar, antes de passar para os demais? Sobre a colocação, ponto de atenção que foi colocado, não, porque a gente está agora perfeito nos benefícios, nas vantagens, mas mesmo quando a gente olha as vantagens e benefícios, tem ali alguns pontinhos de a Regina colocou um ponto que é extremamente importante, que eu também defendo muito, que é auditar, né? Então, assim, garantir que aquilo que você projetou e comprou está implementado. Está implementado e está funcionando a contento. Acho que, aliás, é um dos grandes buracos, né? Toda a empresa que a gente ajudou tinha a tecnologia e estava lá, parado em algum lugar, num cantinho, compliance check, mas ninguém estava usando. Compliance check é ótimo. Ok, continuando, Crispim e depois Fábio, né? Bom, eu vejo como vantagem operacional quando você terceiriza, tá? Porque você consegue dar um resultado muito rápido, ou seja, a sua curva de potencial então, de operacional check, né? Check. Acho que aí todo mundo concorda? Ótimo. Porque assim, a gente é pressionado pelo board, a gente é pressionado pelos executivos e pela área de negócio dar um resultado. Senão fica aquela famosa ideia que a gente já ouviu lá atrás, né? Eu sou também no tempo do Anquise, que a segurança impacta o processo, impacta o negócio. Então, quando você traz a terceirização, que você traz o operacional, você vira a mesa. Só que qual que é o gap que fica para você? Qual a inteligência que você vai colocar ali? Porque uma coisa, ele vai contratar, o exemplo, um SOC. Ele vai fazer a parte, ele vai fazer a lição de casa. Mas se você não colocar inteligência, se você não trazer coisas novas, se você não colocar a ideia do seu negócio, é o mais o mesmo. E você fica com uma operação reativa, no lugar de ser uma operação preventiva. Então, eu acho que o grande asterisco, vamos dizer assim, é quem que você vai colocar para gerar a inteligência, para gerar os insumos para o serviço terceirizado que você tem. E aí é o casamento perfeito, porque se você tem uma pessoa dentro da empresa que pensa, que está olhando, que está vendo a auditoria, que está vendo as coisas, está trazendo ideias novas, está criando case de sucesso, cara, vou de cruzeiro, vai embora. Ótimo, excelente ponto de atenção em relação a mais um benefício. Eu também concordo que o operacional ali, o dia a dia, terceirizar é uma excelente opção. Por exemplo, monitoramento 24/7. A gente não tem equipe para fazer isso. Então, você contrata um SOC, né? Mas é importantíssimo que Quer tenhamos... dizer, hoje, pelo que vocês estão falando, já tem algumas coisas em segurança que não tem nem que discutir do ponto de vista de adotar esse modelo, né? Sem dúvida. Até porque uma empresa que fornece serviço de SOC, ela tem aquele expertise, ela consegue compartilhar as pessoas, e aí o custo, como foi falado aí, que é um dos itens a ser avaliado, tende a ser menor, né? E aí, claro, quando houver algum incidente, vai acionar uma equipe. Que equipe? Tem que ter uma equipe interna, né? Tem que ter uma equipe ali gerencial, estratégica, olhando aí o compliance, fazendo os checks, né? Mas ela tem que ter um conhecimento mínimo técnico para poder fazer essa verificação. Não pode ser somente pessoal estratégico ali, porque vai gerar um gap entre o estratégico e o operacional que está fora. Então, tem que ter esse conhecimento, tem que balancear um pouco isso, né? Em relação a um negócio que não sei quem falou, da questão da segurança, né? O Crispim, segurança versus usabilidade, né? Aquele conceito sempre. Já vem o cara da segurança atrapalhar meu trabalho, né?
eu tenho que trocar a senha a cada Mas mês. isso é coisa do passado. Eu discutia isso há 15 anos atrás. Continua? Não acredito que esse tema ainda esteja em voga. Sem eu vou dúvida. puxar aqui um programa, um dos primeiros debates que eu fiz foi esse. Deve Pois ter, não vou falar 15, que eu vou me trair, uns 10, vai. Mas talvez uns 10. daqui a uns 20 anos a gente Uns continue 10. falando sobre isso, porque é um problema Esse sério. capítulo a segurança Olha, já superou? Não? Tá bom, Quem tá, dera. vamos voltar para os Quem dera. benefícios. E aí, o Privacy by Design, que é consagrado até na LGPD, na GDPR, nas práticas de política de segurança e privacidade, um desses pilares do Privacy by Design é justamente a funcionalidade total, que é essa questão de não pode ter essa divisão, tem que ter o melhor, a gente tem que oferecer o melhor para o usuário dos dois mundos, uma solução que tenha uma boa experiência de navegação, experiência de uso, e também que seja segura o suficiente para que não tenhamos nenhum tipo de problema. Então, essa funcionalidade total também tem que ser buscada, inclusive, em soluções na nuvem, né? Então, é uma questão que a gente tem que trazer sempre e discutir. Mas quem me dera se esse problema tivesse solucionado. Tá certo, muito bom. Excelente, Anquises. Opa, eu quero fazer coro discordando com os meus colegas, né? Eu acho que assim, sem dúvida assim, no cenário que a gente tem hoje de grande apagão de talentos em tecnologia e em segurança em particular, de repente você terceirizar a tua mão de obra ajuda bastante. Assim, diria que é a única solução a curto prazo que a gente tem hoje. Né? É que nem assim, você vai no médico, né, você está com uma gangrena no pé e olha para sua cara e fala assim, é virose e vai embora. Né? Então assim, é o que tem para hoje, entendeu? Assim, é a virose que a gente tem que tratar agora. Né? Então, assim, do ponto de vista de solução rápida e fácil a curto prazo, é a única que nós temos hoje para contornar esse grande problema que a gente tem. Né? A Regina fica lá 7 meses para conseguir achar uma analista de gestão de acessos, né? 4 meses depois ela sai porque arranjou um emprego melhor em outra empresa. Entendeu? Assim, é difícil achar e reter aquele profissional hoje em dia. Aí a gente terceiriza esse problema para quem está oferecendo segurança como serviço para nós. Né? Então, isso é uma facilidade. Só que eu quero fazer coro, assim, reforçar o que o Ricardo Castro falou. A gente tem que ter uma análise de riscos e tomar uma decisão muito bem baseada. Ou seja, aquela posição que eu estou terceirizando, ela é crítica para o meu negócio? Quais são os riscos associados? Eu quero assumir esses riscos, né? Então, fazendo um paralelo aí com o mercado em geral, tem várias empresas que, por exemplo, internalizam a área de atendimento, porque, do ponto de vista de segurança, a gente sabe que uma das maiores fontes de fraude interna é a área de atendimento. Né? Então, assim, de novo, é uma decisão baseada, assim, qualquer decisão que seja baseada em conhecimento, análise de riscos, e você esteja consciente daquilo, é uma decisão certa. Só para complementar, Anquises, uma pergunta que até estou buscando. Ela foi feita um pouco mais no início, eu guardei, porque era justamente a parte de benefício. Você falou o exemplo do C6, a trajetória, um banco que já nasceu no modelo digital. E aí a pergunta é se a demanda por profissionais, uma empresa que tem esse modelo digital, que é praticamente cloud first total, que tem quase 100%, você falou que tem aí uma partezinha ínfima, se isso é inversamente proporcional a uma necessidade menor de profissionais de segurança dentro da área. Eu acho o seguinte, né? Assim, a nossa equipe de segurança era grande, proporcional, né? Assim, ao mercado, né? Assim, os bancos em geral, né? Normalmente, assim, bancos e empresas de telecom são as que historicamente mais investem em segurança, são as que têm maiores equipes de segurança, né? E aí o C6 também não é diferente. Assim, para o nosso porte como empresa, né? Assim, a gente tem um tamanho de uma equipe proporcional à realidade dos grandes bancos, né? Lógico, né? Assim, tipo, só a área de segurança de um desses grandões bancos é quase que todos os funcionários do meu banco, né? Mas falando proporcionalmente, né? Em termos de infraestrutura, tudo, eu acho que está equivalente. Mas o que acontece? A partir do momento que você vai dentro do ambiente totalmente padronizado, em cloud, sem legado, né? A cloud ela permite muita coisa de automação, muita tarefa automatizada, coisa que o legado não permitia. Então, tem várias facilidades no ambiente de cloud, quando bem configurado, quando bem usado,
que essas facilidades acabam ajudando a gente a enxugar a quantidade de pessoas graças a diversas automações que já existem nativamente no ambiente em nuvem. Tá. Então, acaba sendo vantajoso, mesmo para quem tem uma equipe interna, né, no nosso caso. Assim, e bancos e telecoms, em geral, elas normalmente internalizam as áreas de segurança, por ser uma área muito crítica ao negócio, né? Então, para nós, assim, o fato de estar na nuvem ajuda a ter uma equipe relativamente enxuta do ponto de vista operacional, né? Hoje, a maior parte da nossa equipe, proporcionalmente falando, é a equipe que a gente chama de engenharia de segurança, que é o pessoal que está dentro dos squads, dentro dos produtos, dentro da construção dos produtos. Proporcionalmente falando, dentro da minha equipe, a quantidade de pessoas operacionais, hands-on, que está lá, operação, que está lá mexendo no log do CIEM, etc., é muito pequeno proporcionalmente ao tamanho da equipe. Quer dizer, aí você não estaria Graças à automação. Sim, exatamente. E aí responde essa questão. Então, realmente há uma proporcionalidade entre um modelo, né, mais, não diria digital, mas, enfim, num modelo mais automatizado em relação à necessidade de determinado skill, né, o que você falou. Talvez você precise, mas com outro skill. Eu queria trazer mais gente para essa conversa. O que você acha, Leonel? Você concorda? Você acha que isso é uma vantagem? Então, a gente está no capítulo vantagem. Dá para dar check? Então, dá para dar um check na vantagem, mas eu estou aqui, eu vou acabar fazendo uma pergunta para o colegiado. Ótimo, aqui, tá? Aliás, façam perguntas. Aqui estão fazendo. Eu vou me incluir nessa pergunta depois, mas eu prefiro que os amigos respondam, porque a gente tem sim um déficit de pessoa, né? A gente está analisando o mercado, cada vez está mais difícil. Mas vamos trazer agora a culpa para a gente. Às vezes a gente tem que também olhar para dentro do nosso quadrado. Às vezes você vê algumas vagas que pede, sei lá, 10 anos de privacidade, sendo que a LGPD faz há 3 anos que saiu. Aí você, né, fazendo uma brincadeira aqui. Aí você fala assim, poxa, eu preciso de um profissional em cloud XPTO que o cara conhece. Cara, essa tecnologia saiu faz 6 meses. Talvez a gente tenha que fazer um exercício dentro de casa. Eu queria trazer um exemplo que, muitas vezes, eu até, pegando o exemplo do Castro, estava muito difícil achar uma pessoa. E aí você colocava certificações e tudo mais no currículo e as pessoas tinham medo de se inscrever na vaga porque tinha uma sopa de letra que a gente pedia. E eu escolhi uma pessoa hoje que, pô, eu não sei se ela está me vendo, mas ela hoje virou coordenador de cyber, tal, seguiu a vida e ela não tinha uma certificação em cyber. Só que conhecia demais. Era fuçador, né, que a gente falava. Então, se eu estou entendendo a sua pergunta... todo mundo entendeu. Mas agora é para eles. Não preciso nem falar. Agora é para eles vão responder. E aí? O que tem? Opa, olha... Eu vou começar com meia culpa. Eu vou começar com meia culpa aqui. Primeiro, eu estou na área e eu não tenho uma certificação, nenhuma. Mas eu trabalho há anos com a área de segurança da informação. Então, vai muito mais da experiência. Aí é o que eu falo com você, concordo com você. Na hora de a gente fazer os processos seletivos e selecionar as pessoas, a gente está colocando muito mais sigla do que experiência e know-how. A gente teve a mesma coisa, o processo seletivo, coloca um monte de sigla, faz um teste, a pessoa não passa no teste. Aí a gente inverteu o processo. Faz primeiro a entrevista e depois manda o cara fazer o teste. Por incrível que pareça, a gente teve muito mais resultado assim do que ao contrário. Porque as pessoas começaram a se candidatar mais, a gente entendeu que as pessoas que estavam se candidatando, elas tinham muito mais match com a cultura da empresa do que simplesmente com uma certificação. E o meia-culpa que eu faço aí como empresa é que todas as empresas elas deveriam guardar um tempo para profissionalizar as pessoas que estão lá. Não só aqueles que estão na área de cyber, mas eu vou pegar a TI, que é um caso que é muito ligado com cyber. Você, às vezes, tem um diamante bruto na área de TI ou na alguma área da sua empresa. Você acha que esse investimento, desculpa, mas que tem perguntas aqui nessa linha, você acha que esse investimento pode diminuir o turnover? Pode. Pode, e é uma coisa muito interessante, porque você vai trazer pessoas que têm match com a cultura da sua empresa já.
São pessoas que já conhecem a sua empresa. Então, na hora que você faz esse tipo de gasto, de investimento, não vamos ver como gasto, vamos ver como investimento. Você absorve uma pessoa que já está ali sabendo como a sua empresa funciona. O que você está acrescentando é só conhecimento técnico. E técnico é muito mais fácil de ensinar do que cultura. Opa, vários pedindo aqui. Zamay e depois Regina. Inclusive, Cyber tem um desafio extra, não um desafio, mas uma característica, né? Tem muito profissional que é autodidata, né? Muito profissional bom, né? Então, inclusive, a gente contratou um na Cisco, que foi até um desafio com o RH, que ele não tinha formação. Então, ele não tinha faculdade, tinha um pré-requisito mínimo. E a gente comprou a briga e falou, não, o cara é um cara autodidata, um cara excepcional, e é o cara que a gente precisa. Então, a gente encontra no mercado cyber muito profissional assim. A questão é como qualificar, como buscar, como encontrar. Então, é um desafio extra aí que a gente tem. Interessante sim. Regina. Isso que o Edu falou é extremamente importante, né? A gente, recentemente, contratou um profissional, assim, não desmerecendo, gente, pelo amor de Deus, mas ele veio de uma prefeitura. E aí, quando o meu gerente de segurança falou assim, ele trabalha em prefeitura. Eu falei, nossa, em prefeitura? Você quer trazer para a indústria? Não, mas o cara é bom, o cara entende, o cara conhece, o cara é esforçado, ele já foi meu aluno. Tá bom, vamos dar uma chance. O cara entende tudo de processo, ele sabe exatamente como fazer. Ele é extremamente aplicado, ele é extremamente proativo. E aí a gente decidiu, vamos fazer ele, então, cuidar de LGPD. Vamos pagar a certificação para ele? Gente, aquilo foi assim, algo extremamente estimulante para o profissional. O profissional ele não vai esquecer que você está olhando para ele, que você também está cuidando. Né? É uma via de mão dupla. Ele está ali gastando as horas, ele passa mais tempo do dia dele ali com a gente e a gente também tem que oferecer alguma coisa para esse profissional. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, você ter esse cuidado, né, com as pessoas e não ir com preconceito de porque a pessoa não tem certificação, ela não conhece. Né? Você tem, sim, muitas pessoas dentro da área de tecnologia que poderiam ser aproveitadas para a área de segurança. E o quanto que a gente está olhando para essas pessoas também. Né? E o contrário, tem muita gente que tem certificação e no dia a dia não entrega, demonstra nada. Não entrega, exatamente, não consegue entregar. Então, só fica ali fazendo cursos e não consegue entregar. Então, acho que a gente tem que olhar com mais cuidado para quem está no nosso time e também olhar para a área de tecnologia. Crispim pediu a palavra. Dar o nome. Sim, até para te ajudar a sua resposta, Leonel, esse é um case que eu tive que criar um case, porque eu estava com uma grande dificuldade de achar profissionais, e eu fiz uma analogia com o time de futebol. Falei, cara, eu preciso ter os caras que resolvem lá o camisa 10, e por que não dar oportunidade para quem quer entrar na área? Ou seja, a pessoa que está na faculdade, já ouviu falar de segurança e quer dar uma oportunidade. A gente consegue fazer um enquadramento do time e trazer essas pessoas. Eu tive duas pessoas que deram muito certo, porque queriam muito na área de segurança. Nossa área de segurança ela é fechada, embora a gente faça vários eventos, a gente não consegue trazer profissionais, e deu muito certo, porque foi uma oportunidade que a gente abriu, a pessoa teve essa vontade de vir com segurança, cara, ela começou a dar muito mais resultado para quem é certificado, para quem já está na área há tempo. Então, assim, é uma experiência que eu compartilho com vocês que dá muito certo. Claro, você tem que olhar bem o profissional, ver se ele quer realmente esse desafio, se ele está com sangue no olho mesmo de criar uma carreira de segurança da informação, porque quando a gente começou lá atrás, né, Kiz, a gente não tinha nada de informação de segurança. O máximo que tinha era alguns livros internacionais, uma certificação internacional, a gente tinha que procurar segurança assim entre os amigos, porque não tinha muita informação. Hoje a informação está em árvore, da tudo que é lugar tem informação. Então é uma coisa que eu trago até para você, abre a oportunidade para alguém que está querendo entrar, que o resultado vai ser muito positivo. Posso fazer um convite até a todos? Acho que até, como a gente está falando de certificação, um dos programas que eu mais me orgulho de fazer parte, que eu sou um dos instrutores, que é a Cisco tem o Network Academy, né? As certificações Cisco ela tem um peso no currículo, ela gera empregabilidade, ela transforma vidas, e é um programa gratuito, né? Você tem várias academias, e vocês podem montar a academia, a Cisco fornece toda a plataforma, treinamento, teste, simuladores, a gente estava falando de simulador aqui, e é muito gratificante quando você... E a academia é aberta, muita gente pergunta assim, mas é só com quantos anos pode participar? Qualquer idade, qualquer formação. Aí tem os cursos introdutórios, começa ali a formação em cyber, vai passar por confidencialidade, identidade,
Teve uma maratona cyber de segurança, Maratona agora cyber. recente, eu dou aula também, coloquei lá. Nós fomos à Que academia que eu interessante. trabalho, teve 1.500 pessoas que bacana. participando. Isso é muito gratificante, isso é uma coisa bacana de investir. Né? Eu vejo muito, converso com muitos CISOs que abrem uma frente junto à RH para formação de profissionais, monta uma academia interna e forma pessoas interno e traz, inclusive em comunidade, né? Dependendo onde a empresa atuar, ajuda a comunidade a formar e ter mais empregabilidade. Esse é um programa bem bacana. Tá, como a gente está caminhando para o final e a gente está na parte de vantagens e a gente precisa falar de algumas delas, eu acho que o capítulo, quando a gente fala de mão de obra, ficou claro que existe, né, essa vantagem, mas que tem outros caminhos aí que se pode, né, explorar para conseguir melhorar ou equilibrar um pouco mais isso. Eu vou passar para o Anquises, mas eu já quero deixar um tópico importante aqui, que também está sendo comentado, que é a questão do custo. Se a gente põe o custo no desafio, dá check no desafio ou dá check na vantagem. Vocês sempre têm alternativas. Ah, depende, né? Adoro depende. Mas enquanto vocês pensam sobre isso, o Anquises falam. Então, deixa eu já, né, eu queria dar uma fechada nesse assunto também da falta de mão de obra, né, fazendo o link aí com várias coisas que nós já comentamos, né. Eu tinha comentado antes que automação é uma grande ajuda, né, e terceirização é a solução que a gente tem a curto prazo para tentar sobreviver a essa dificuldade que tem no mercado. Mas a gente chegou no momento em que a gente não tem mais opção, gente. Assim, é um call to action, é um pedido desesperado para todos os gestores aqui na sala e os que estão online também. A gente precisa investir na formação de novos profissionais, porque toda empresa quer contratar um profissional sênior, já qualificado, com 20 certificações, etc. Só que é só meia dúzia desses caras que existem, dessa meia dúzia, 3 já foram para o exterior. Né? Então, não acha mais. E quando você acha, você não consegue reter, porque o mercado só quer contratar esse profissional, né? E normalmente um homem branco. Né? Então, enquanto a gente não investir em trazer novos profissionais júnior na área, enquanto a gente não investir em diversidade, né? Porque imagina, a gente está numa mesa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 executivos, tendo só 2 mulheres. Né? E a gente está sempre Imagina, buscando essa diversidade aqui nos nossos pessoa, painéis. e nenhuma Esteja pessoa certo, negra Anquises. hoje, e aqui nenhuma pessoa negra. Né? Então, se a quantidade de profissionais aqui tivesse proporcional à população, só nessa sala a gente teria praticamente quadruplicado a quantidade de profissionais, se a gente seguisse essa proporcionalidade. Então, a gente tem que trazer novas pessoas, tem que trazer a diversidade para a área, senão a gente não vai ter solução nunca com esse problema da falta de mão de obra. Né? A gente vai, né, buscar paliativos, do tipo roubar o profissional do concorrente, do coleguinha, né, na amizade, né, vamos terceirizar o que der, e daí você joga a responsabilidade para o terceiro e ele que se vira para manter o profissional. Então, a gente tem que trazer novas pessoas, a gente tem que mudar nosso mindset, que em vez de eu querer contratar um cara já pronto, sênior, eu vou ter que formar uma pessoa. Né? E essa pessoa, que nem todos vocês já falaram, a pessoa que a gente forma, ela fica muito mais engajada com a empresa, né? Ela fica, né, fica com a gente mais tempo. Né? Exato. Espaço hacker, e né? O pessoal educação, aproveitar né? espaço hacker para trazer gente que está estudando, que está interessado. Sim, sim, não, perfeito. Nós temos muitas iniciativas legais em termos de comunidade, espaço hacker, comunidades para mulheres em tecnologia e mulheres em segurança, como a ONCE. Então, a gente tem que investir e apoiar essas iniciativas. Né? E aí, indo para a parte dos custos, eu diria que é um grande depende, né? A resposta de advogado, né? Depende, né? Mas construir esse quanto ROI. você quer que seja? Mas né? eu vou reformular, então, porque já chegou aqui uma pergunta de quem pode falar um pouco como construir esse ROI, porque tudo depende, né? Então, deixando um pouco de lado a questão custo, né? Mas como que se constrói esse retorno, esse ROI, né? Então, Claro que a gente não vai fazer esse exercício agora aqui, gente. Podem ficar tranquilos. Mas tem alguma dica aí, algo que... O custo sempre vai existir, né? Tanto no on-premise como na nuvem. Então, né, não adianta ter o sonho do seu IT zero, com custo zero. Né? Eu acho que a grande dificuldade realmente é você ver a sua necessidade da sua empresa, do seu negócio e desenhar soluções e botar no papel.
Obviamente, para quem já tem um legado, é muito mais difícil, que a gente já falou aqui com toda razão. Eu Isso, não posso com certeza, pegar, né? O meu legado está lá, tem aqui data center, ele está funcionando. Né? Se eu desligar ele, é um dinheiro que está parado, que está perdido. Tal, então eu tenho que usar. Né? Se eu vou começar do zero, aí a gente tem essa facilidade muito maior. E custo, assim, lógico, ele é só uma das variáveis. Né? Então, por exemplo, o seu negócio você está em fase inicial de crescimento, né? Que nem no meu caso. Né? Há 3 anos atrás eu tinha 1 milhão de clientes, hoje eu tenho 16 milhões. Né? Eu não conseguiria escalar minha infraestrutura nesse aspecto se eu não tivesse minha infraestrutura em nuvem. Porque se eu tenho um data center físico, né, preciso botar um servidor a mais. Ixi, peraí, tem que comprar, né? Licitação, se for o órgão público, né? 6 meses depois. Né? Mas essa é uma forma, né, Anquises? Esse exemplo que você está dando é uma forma interessante de você considerar esse ROI. Quer dizer, dependendo de qual negócio, qual business da empresa e qual a curva de crescimento em termos de volume, seja de acesso de clientes ou coisas do gênero, você já consegue ter uma projeção disso, né? Sim, no meu emprego anterior eu trabalhava na área de fornecedor, né, e tinha clientes em que para você instalar um servidor novo, assim, era questão de meses, assim, para comprar. Aí você tinha toda uma burocracia, uma papelada, um tempo para entregar. Né? Porque daí deu greve na Receita, aí para todas as importações, você não consegue mais trazer o seu servidor. Atrasa o seu projeto mais 2 meses. Aí você tem mais 1 mês, que é a burocracia para você botar a máquina no data center, né? Preencher um monte de papel. Aí tem outro monte de papel que você tem que preencher para conectar a máquina na rede. Então, nesse caso, Anquises, o custo é uma vantagem, é um check, né? Sim, ele acaba, porque se você... a nuvem acaba sendo uma vantagem, porque ela te dá agilidade, né, para crescer, ou se o seu negócio é muito sazonal, né? Então, eu tenho picos de vendas assim absurdos em determinados momentos do ano. Eu não posso ter um data center projetado para o meu pico de venda, né, um pico de processamento parado quase que o ano inteiro. Né? Praticamente uma análise, você tem hoje, que é uma dificuldade ainda, análise de risco quantitativo. Que não é só, é exatamente como você falou, que está parado tudo. Hoje você vai ter, tem vários algoritmos, hoje você tem o Information Security Forum e você vai ter o Instituto FAIR para a gente buscar fazer análise quantitativa. Porque é aquele negócio, você tem o esforço, você tem o custo, você tem o tempo parado e quanto que isso representa para a sua empresa. A gente está falando de quem vai abrir a IPO, a gente está falando de quem já tem ações, que cenários a gente tem. Né? Então, eu acho que é um check e é o maior desafio a gente ter essa visão do custo versus benefícios. Se a gente tem um incidente, vai quanto é o risco? Que a Inês já falou, a Regina já falou desse risco, né? Quanto que a gente tem disso versus... Que é isso mesmo o ponto, né? Na verdade, a gente tem que avaliar, não tem nada barato, né? Para começar, é tudo caro. Então, a gente tem que avaliar alguns custos que muitas vezes as pessoas não se lembram na hora de manter on-premises. Tem um custo de suporte, tem um custo de garantia estendida, tem um custo de manter aquela tecnologia, de ficar parado porque está esperando uma peça e agora no pós-pandemia tem muita peça faltando, tem chip faltando, os negócios não chegam, as peças não chegam. Bem lembrado. Então, na hora de fazer esse ROI, essa conta, tem que somar tudo isso no on-premises. Não é só o preço da aquisição inicial, né? Tem todo um custo aí para manter aquela infraestrutura funcionando. E aí você faz o comparativo com a nuvem. No final das contas, não tem nenhuma solução barata. Aquilo de TI, vamos fazer o melhor com o menor custo possível. Ou você escolhe, você quer o melhor ou você quer o menor custo, né? Não tem como fazer os dois. Né? Tá, pode levar o Fábio nas reuniões de compras. Esse custo operacional aí nunca aparece. Não, coloca aqui o nosso link e fala assim, olha, assista aqui ao programa. Um exemplo simples, tá? A gente comprou a tablet porque nossos agentes de fiscalização, nossos auditores vão em rua e levam um tablet com papel de trabalho no tablet. A área de compras foi comparar o tablet que a gente pediu com o tablet na loja americanas.com. O nosso era muito maior. Por quê? O nosso pedia garantia e suporte por 3 anos on-site. E aí eles comparam lá o que comprou na internet com esse que a gente está comprando com essa segurança para manter o equipamento funcionando. No bate, então as pessoas nem entendem isso, né? Então a gente tem que considerar esse tipo de situação. Eu acho que aí é o maior benefício, né? Esse consumo rápido, né? O consumir rápido, a capacidade, eu preciso de um controle. O consumir ele rápido versus on-premise versus SaaS. E é interessante que falou em ROI, né? Eu conheço muitos CISOs que o processo de aprovação não é baseado em ROI, né? De segurança. Segurança é complicado, né? Que você vai investir milhões, se não acontecer nada, deu certo. Né?
E é assim que funciona. Ou, por exemplo, né, eu já vi discussões de quanto custa o logo da empresa. Não, o logo da empresa custa quanto? Quanto está valendo hoje no mercado? Né? Então, a discussão de captar dinheiro, acho que é o maior desafio de vocês, né, todos aqui. Né? Como justificar. Aí tem NIST, aí tem um monte de roupa bonita para conseguir, no final, o investimento em cyber. E aí, eu até puxando aqui, puxar até uma palavra aqui, o appliance mágico, né? Tem uma coisa que a nuvem está permitindo em segurança. Vou falar do appliance mágico, NG Fire, ou UTM, né? que aí é uma coisa interessante entre o projeto, implementação e adoção. Né? A gente projeta, você coloca os controles e capacidades que você precisa, às vezes é alguém que compra, às vezes é uma área de telecom que compra e opera, não é a área de segurança, e vai lá e escolhe um appliance mágico. Né? Nós temos o TM, tá? Eu posso falar com propriedade, eu não estou batendo em nenhum vendor, porque eu tenho, eu posso bater no meu. Né? Então, assim, e aí existe o custo. E aí existe um paradigma que às vezes é ignorado, que é assim, você vai pedir um monte de controles, cada um desses controles vão exigir CPU e memória, CPU e memória custa caro, e você quer pagar barato naquele appliance, e aí pegando produção de investimento tem que durar 10 anos. Ó, esse appliancezinho tem que durar 10 anos, e a abertura da internet, né, todo mundo vai direto para navegar, você vai romper o perímetro e vai colocar isso nas regionais. Cada regional vai ter um super NG Firewall. Não vai ter um super NG Firewall, você vai querer pagar pelo preço do roteador. A regional sempre teve um roteador, você vai pagar o roteador, mas você vai querer todo aquele monte de inspeção naquele cara. Aí eu entro que existe hoje, sim, uma arquitetura nova que é interessante, que é você dedicar o elemento, né, de infraestrutura para fazer bem a infraestrutura, rotear bem, bonito e fácil, o mercado chama de SD-WAN, né? E toda aquela inspeção que vai precisar de decryption, vai precisar de abrir coisinhas, CPU, memória, etc., se você contrata ela como serviço, você vai poder usar ela na sua totalidade. O que eu vejo muito é vários projetos onde você espera muito daquele appliance, você pagou barato, e na hora que você vai auditar, não tem nada ativado. E sempre tem uma história triste por trás. Ativei, parou, a CPU morreu, tá. Ia dar impacto. Aí o pessoal que não é de segurança vai desligando. Vai desligando. Para ele sustentar a disponibilidade, ele vai desligando aquilo que você pediu no projeto, aí você não auditou, foi desligando, aí um dia Ransomware aparece lá na TV, ninguém entende por quê. Aí aquela briguinha, né? O pessoal operacional contra o pessoal de segurança. Para manter o serviço no ar, ele vai desativando alguns outros, porque senão paga a caixa, mas não alinhou com o pessoal de segurança, né? Então fica aquela briga constante entre as duas áreas. E é um risco gigante, né? Porque você desligar os controles, desligar ou porque não implementou, né? Abre esses buracos aí que a auditoria tem que pegar. Né? Aí é onde eu vejo que o consumo em nuvem, né? O fato de, assim, até vi um termo, eu estou copiado de um outro vendor, né? Que eles falam, performance infinita. Tipo, te adora marketing. Performance infinita. Eu falei, é verdade, você vai, joga lá. Contratar muita gente, marketing, comunicação, esse pessoal que, né, consegue... Não é um problema seu, né? Você está pagando lá para o usuário, capacidade, se vai usar 10 computadores, 100, 200, não é um problema seu. Né? Então, isso tem um peso interessante aí. Mais um check. Mas, olha, a brincadeira do check é legal, mas tem uma última coisa aqui importante. O Edson Sivieri já tinha trazido essa questão assim que começou, né? Edson está aí com a gente. Parabéns, mais uma vez, Graça, pelo evento. Obrigada a todos. Parabenizo a vocês aqui também. Como vocês estão olhando para segurança em dev nesse ambiente multicloud com segurança em cloud? Então, assim, para não dizer que não falamos de dev, podemos dar um check também aí, vantagem? É mais fácil? Quem que pode? Castro. Já elogiaram você aqui. Castro, você tem um parente? Tem vários. Vai falando, Castro, que eu vou achar o seu... Acho que é seu parente aqui. Gustavo de Araújo Castro. Não? Não. Se identifica, Gustavo, só para a gente saber. Parabéns ao Castro pela colocação. Ele está o tempo inteiro parabenizando você. Muito obrigado pelo prestígio. Na minha experiência recente, é bem difícil. Muito vinculado com a questão de você ter a avaliação de vulnerabilidades em código, com modelos ágeis sendo implementados em instâncias em nuvem, com uma
oferta muito grande de se criar ambientes muito rapidamente, desenvolvimento, se portar dados de forma muito eficiente. Se você não adota um modelo muito parecido com o que a Anquises colocou, onde você tem profissionais de segurança dentro dos squads ou dentro das tribes, para poder trabalhar a segurança Seriam Security no início... Champions, esses famosos aí? É mais ou menos isso? É mais ou menos. Normalmente o Security Champions é alguém do time lá final que ele está envolvido com a segurança. Ele não é caso, você tem um cara de especialista... segurança dentro do grupo de trabalho. Exato. Boa. Nesse caso, a gente está falando de uma pessoa que está ali para mentorar e, às vezes, até botar a mão na massa, dependendo do caso, para fazer o desenvolvimento. Nesse contexto todo, você ainda tem toda uma questão envolvendo gestão de acesso à identidade, por conta de GitHub e outros hubs que você vai ter no meio do caminho, onde códigos podem ser compartilhados, consumidos e tudo mais. Então, assim, é muito delicado. Hoje ainda é uma situação muito delicada. Tá? Não é um... Vamos deixar lá na coluna dos desafios. É um desafiozão ainda para a segurança. Afonso. Eu acho muito interessante isso que você está falando, que é um cara de AppSec que está na parte de desenvolvimento, e quando a gente fala das squads, se esquece da arquitetura. Não é só colocar um cara de segurança, colocar um cara de desenvolvimento junto, é a parte de arquitetura que faz parte de todo o conteúdo, todo o processo. Volto na questão do que a gente tem de API, volto na questão do que a gente tem motor de risco, dependendo da organização, né? E os tipos de fraude que a gente enxerga. Né? Hoje você não tem como fazer um processo de desenvolvimento seguro sem pensar em threat intelligence, sem você pensar no que está acontecendo no meio, no caminho. Né? Não é simplesmente a parte de desenvolvimento. Eu acho que isso é um desafio, mas quando a gente joga para o aspecto do que você tem em nuvem, você tem as vantagens da organização, de você conseguir um melhor versionamento, de você ter uma série de controles, inclusive, que alguém citou, a parte de resposta a incidente foi ti mesmo. Né? Porque você consegue ter acesso melhor a artefatos, analisar, ter uma rastreabilidade. Só esse ponto que eu queria aproveitar para colocar. Ótimo. Então, tem um contraponto aí nessa questão, né? Experiências nessa área, Zamar, essa era uma área essa era uma área que a Cisco não atuava, né? Dentro do nosso portfólio, a gente não estava ali dentro. Né? A gente está dentro de APM, né? Aplicações, junto com o AppDynamics. A gente comprou uma empresa, PortShift, tem alguns meses. E é para proteção de Kubernetes, para proteção de API, então assim, é uma coisa até que eu estou estudando mais, né, essa parte de como é que funciona esse mundo de desenvolvimento. Eu tenho um amigo desenvolvedor que eu dou muita risada com ele, que é engraçado, eu falo para ele que ele alimenta o meu emprego. Né? A quantidade de coisa que ele me fala ali, eu falo, é pior do que eu imaginava. E é um tema extremamente relevante, né? A gente deu um passo agora para entrar como um provedor ali também. Mas é assim, é um mal necessário, né? Não tem como. Tem que educar essa turma a programar corretamente, né? Tipo, não abrir umas brechas, portas, né? Tão absurdas que a gente vê aberta por aí, né? Perfeito. Bem, pessoal, minha técnica já está me avisando aqui que já estamos encaminhando para o final, já é o fim. E eu queria trazer reforçar aqui alguns comentários. O André Nunes, do IPLAN Rio, que está com a gente aí desde o início, a turma do IPLAN Rio, tanto tecnologia quanto segurança está acompanhando. E deve existir uma gestão de carreira na empresa, inclusive treinando funcionários para novas funções, mas nós, da área de governos, temos um desafio muito grande do ponto de vista, inclusive, de fazer esse tipo de enforcement e, ao mesmo tempo, de contratar. Né? Então, ele está colocando aqui a importância disso e eu queria agradecer. Pessoal, muitos comentários, muitos agradecimentos. Eu também só tenho a agradecer, foi sensacional a nossa discussão. Quero agradecer também a todos vocês que agora, além de vocês assistirem, vocês conseguem colocar aí profissionais e líderes também acompanhando. Então, acho muito bacana isso, quero agradecer muito. Estou percorrendo aqui praticamente todas as questões que vocês trouxeram, foram aqui cobertas. Hoje ainda, a gente edita esse nosso bate-papo aqui e vai estar disponível no nosso canal hoje para vocês assistirem de novo, verem os melhores momentos, compartilharem com outros profissionais de segurança. Foram vários insights aqui importantes e a gente conta justamente com esse compartilhamento para que a gente possa cada vez mais levar essa cultura de segurança, não só para profissionais de segurança já formados, mas como a gente viu aqui, para aqueles que estão em formação,
vamos ajudar, vamos contribuir levando essa informação. Eu quero deixar um agradecimento também a todos aqui que participaram, sensacional. Eu sou fã desse modelo por conta disso, é de uma riqueza ímpar, né? A gente poder ouvir, compartilhar e entender como cada um está vivendo esses desafios dentro das suas organizações. Agradecer a NetSafe e a Cisco por nos apoiar, por entender esse modelo, por vir aqui para entrar na roda, participar do debate, estar na roda. E aí passo para você também fazer seus agradecimentos, Amar, é importante aqui, antes da gente finalizar. Eu quero agradecer em nome da Cisco e da NetSafe, agradecer graças a toda a sua equipe, agradecer a participação de vocês que enriqueceram. E acho que segurança é um profissional que está ali por paixão, né? Então, porque gosta, e é prazeroso a gente poder debater todos esses aspectos, né? de transformar a nossa vida digital mais segura, né? Então, o tema ele transcende, a parte de educação é uma parte que eu os convido a quiser participar com a gente, montar academia, ou palestras e etc. Né? Aquele Security Day, né? Acho que outubro agora virou o mês da segurança, né? É bacana isso. E contem com a gente, né? Então, a gente tem uma equipe lá para ajudá-los a desenvolver projetos, a discutir ideias, arquiteturas. Então, acho que debater o tema já é um progresso assim, gigantesco e cada vez mais a gente está investindo nisso, né? Obrigado. Muito obrigado. Então, olha, Inês Brosso, muito obrigada. Excelente você sempre participar e trazer essa sua visão ampla aí do que está acontecendo, né, na sociedade digital. Muito bacana, né? Muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Eduardo Vasconcelos, espero que você tenha gostado. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Obrigado pelo Volte convite. sempre. Leonel, gostou da estreia? Volte Muito sempre. obrigado. Muito Casa, obrigado. portas abertas. Estamos aí sempre junto, aguardando sua contribuição. Afonso, Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Obrigado, rever diversos colegas e pela oportunidade. muito bom, né? Anquises, já é prata da casa agora, hein, Anquises? E agora, né? Como que eu faço, né? agora não tem mais, já passou por todos os formatos. Obrigado aí pelo convite, obrigado aos colegas e principalmente o pessoal de casa. Valeu. Muito bom, né? Ricardo Castro, brigadíssima, muito bom. Mais uma vez, uma delícia. Um abraço especial para todos os Castros do Brasil. Regina Malto, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Valber ficou aí, né, acompanhando a Regina, quietinho, mas anotando tudo aí, registrando todos os insights, né, Valber? Exato, obrigado pelo convite. É a primeira vez aqui participando junto com vocês. Ótimo. Espero receber um próximo convite. Quem Com sabe certeza. eu participe mais. Sim, fique à vontade. Obrigado, gente. Crispim, obrigada. Eu que agradeço. Excelente. Assim, momento único. Show de bola. Obrigado. Muito bom. Toscane, Muito obrigado, eu que agradeço aos colegas. Como sempre, fantástico. muito bom. Fábio, olha, o Zamai está de olho aí, hein? Eu posso indicar para ele o meu filho que está se formando. Acabou muito bem a parte de mão de obra. Exatamente, está se formando em análise de sistema. Então, Excelente, excelente. agradeço, adoro esse formato também, eu sempre participo, é bem interessante. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Muito bom. Faço minhas também as palavras de vocês e do Zamai. Muito obrigada, pessoal, que ficou nos acompanhando até agora. Fiquem atentos, tem mais programa, tem mais temas e me mandem sugestões, como vocês sempre fazem, pelos nossos canais. Eu estou sempre atenta aí às tendências, tentando trazer cada vez mais assuntos que interessem também a vocês aí da nossa plateia. Pessoal, um ótimo dia. Obrigadíssima. Até a próxima aqui com a TVD. Muito obrigada. Tchau, pessoal.